Olá, aluno Itaitubense, tudo bom? Aqui é a Márcia e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de religião do 7º ano. E o tema de hoje é ritos. Ritos são coisas que a gente aprende muito na escola e você também aprendeu tanto no 6º ano quanto nos anos anteriores. Então, eu precisei definir bem os ritos que eu queria falar com vocês e eu usei o livro didático Redescobrindo o Universo Religioso, e o autor é o Everson Araújo Nairoski. Então, segundo o Everson, os ritos eles podem ser entendidos como um conjunto de gestos pré-estabelecidos que são repetidos para a gente realizar um objetivo ou uma tarefa. E ele coloca também que, por exemplo, esse despertar da manhã, a gente realiza ritos como despertar, vestir a roupa, realizar a higiene, se alimentar, Inclusive, esses ritos são ótimos para a gente começar o dia. A primeira coisa, a gente abre os olhos e dá aquela espreguiçada, na cama. Daí, o certo é a gente primeiro se sentar na beira da cama ou da rede, dar mais aquela espreguiçada e depois a gente calçar as sandálias, para que não haja mudança de temperatura brusca. E depois fazer a nossa higiene, tomar banho. Aqui no norte a gente precisa tomar banho de manhã, gente? Escovar os dentes, enfim, tomar o café da manhã antes de até pegar o celular. Isso tudo são ritos. E dentro do conjunto de ritos tem os rituais, que são os rituais que a gente vai falar que eles são os religiosos, Que o objetivo dele é tornar presente ou relembrar um acontecimento sagrado original. São passagens que nós conhecemos nos nossos livros sagrados, nas nossas narrativas sagradas, que vai nos lembrar daquele acontecimento original. Uns exemplos de rituais que nós temos por exemplo, o sacerdote católico, no fato dele consagrar o pão e o vinho, tornando o corpo de Cristo. Ele segue todo um gestual, para fazer essa consagração. Também o rabino, que é o sacerdote judaico, que faz as suas orações repetidas e proclama as santas palavras do livro sagrado do judaísmo, ou mesmo o religioso hindu, que celebra o amor e a beleza da vida com uma dança especial. E um monge budista que, através da meditação, contempla o grande mistério da natureza. Nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, os rituais são profundamente solidários. Todos participam com igualdade e, ao som dos tambores e atabaques, eles realizam suas cerimônias. Uma dessas cerimônias é a oferenda da virada do ano novo, onde eles vão na praia e apresentam essa oferenda a Iemanjá, que é um dos orixás do candomblé. Agora, as tradições indígenas têm o xamã, que é o feiticeiro encarregado de celebrar a vida e a morte. Ele reza pedindo chuva, realiza cerimônias espirituais, aconselha sobre os destinos da tribo, essas coisas assim. Agora, aqui no Brasil, nós temos a figura do pajé, que desempenha praticamente as mesmas funções do feiticeiro xamã. Ele exerce uma liderança e o governo da tribo e guia essa tribo espiritualmente. Para a igreja cristã, o rito de iniciação é o batismo. Daí depende a sua denominação. Tem algumas igrejas, que batizam através da aspersão, que é jogar a água simbolicamente, ou o mergulho, da pessoa, que significa morrer para o mundo e nascer para Cristo, que é o rito de iniciação das religiões cristãs. Um dos ritos que é pouco falado é o rito de adivinhação, Os ritos de adivinhação, eles vêm desse desejo profundo que as pessoas têm de conhecer e influenciar os acontecimentos futuros.
e eles são feitos geralmente por gurus, feiticeiros ou videntes. Então, nas religiões xamânicas, o xamã, que é o líder espiritual da tribo, ingere certas ervas, faz oração e entra em êxtase. E nesse estado hipnótico, então, ele realiza as suas curas e prevê os acontecimentos que poderão afetar a sua tribo. E no espiritismo, há a incorporação mediúnica, né? Quando o médium incorpora o espírito e se comunica com seus parentes e amigos que já se foram, né? E dá conselhos sobre o passado e o presente. Já para a tradição cristã, existe uma firme confiança na providência de Deus e na providência através da oração. Então, nas tradições cristãs não há praticamente esse rito de adivinhação, porque o cristão coloca o futuro inteiramente nas mãos de Deus. Existem também os ritos de expiação com X ou purificação, que tem justamente esse objetivo de purificar uma pessoa ou comunidade dos pecados e faltas. Um exemplo do judaísmo é assim: uma vez por ano, os líderes espirituais da comunidade preparavam uma cerimônia em que transferia para o animal, que é quase sempre um bode, né, todos os pecados do seu povo. Depois levava até o alto da montanha e jogava de lá. Se o bode morresse ao cair, era um sinal de que Deus havia perdoado o povo. E algumas tradições religiosas orientais, eles defendem a meditação e a mortificação corporal, como submeter o corpo a certos sacrifícios para purificar, como forma de apagar e superar os erros cometidos. E entre os católicos, a confissão representa um rito de purificação muito usual. O fiel procura o sacerdote arrependido contra os pecados. Então o sacerdote vai ouvir e vai conceder a absolvição, ou seja, o perdão, através de orações ou obras de caridade. Voltando um pouco nos ritos de passagem, né? Eles foram perdendo o sentido ou foram ressignificados, ou mesmo até esquecidos. Um exemplo de rito moderno que nós temos hoje é o trote dos calouros, que justamente vai representar essa entrada do calouro na sociedade fechada, que é uma faculdade, e nesse grupo de veteranos, né? Então esse calouro ele vai ser testado na sua força e na capacidade física, mental e psíquica, e precisa passar por provações para demonstrar que merece um lugar naquela faculdade com aqueles veteranos todos, né? E daí dá-lhe ovo, dá-lhe água colorida, dá-lhe farinha, fubá, o que tiver. Esse ritual moderno, ele é muito perigoso, porque não para só no fubá e na farinha, né? Às vezes os calouros são submetidos a trotes muito severos e muitos já perderam a vida com essa brincadeira muito sem graça, né? Então agora os trotes solidários estão ganhando força. Essa foi a aula de hoje, e daí eu conto com você no capricho da atividade do seu professor ou da sua professora, que vai poder passar mais alguns ritos para você tomar conhecimento, ou você mesmo pode pesquisar. Vamos ver o que eles têm preparado para vocês, tá? Até a próxima aula.